Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje é vídeo aula da tampa do vaso desse modelo aqui, que é uma lindeza, que é a tampa do vaso do modelo jogo de banheiro rendado. Essa peça aqui eu fiz toda ela no fio 6, dei bastante dicas aqui no decorrer do vídeo. A tampa do vaso vocês podem substituir, ao invés de fazer a redinha, vocês podem fazer como tapetinho, é só não colocar a redinha no final, que dá super certo também, fica aí de opção como tapetinho menor. Se você que tá passando por aqui não é inscrito ainda, já aproveita, já faz a sua inscrição, ela é gratuita, e assim você fica por dentro de toda a novidade que eu trazer aqui pra vocês. Se vocês quiserem dicas com mais opções, a forma que faz aqui com outras cores e o valor que eu vendo esse trabalho, é só você clicar aqui na descrição, você vai entrar nos links, e eu vou deixar um link de um vlog também, onde eu coloco ali as ideias, né, dou dicas para você estar fazendo em outras cores para ficar muito lindo também. Lá nesse vlog eu dou bastante dicas na questão não só de cor, mas também aí de opção para vocês mudar aqui a forma de decorar e também valor que eu vendo quando eu faço esse jogo aqui, tanto para encomenda quanto para pronta entrega. Essa peça aqui, como eu disse para vocês, é a tampa do vaso, ó, com um modelo de redinha bem simples. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Bem simples e bem facinho de fazer, com os cordãozinhos aqui para ajustar no tamanho da tampa. Então, vamos lá dar início a mais uma videoaula desse canal aqui para vocês. Lembrando que vai estar aqui na descrição do vídeo a videoaula do tapete de pia, tá? Esse aqui é a tampa do vaso. Então, os links, todos os links desse modelo, das peças que eu produzi e postar aqui para vocês, vai estar tudo na descrição para vocês. As medidas e o peso dessa peça eu vou deixar passando aqui na telinha aqui para vocês, tá bom, gente? Deixa o joinha que isso ajuda bastante aqui no crescimento do canal, o seu comentário logo aqui abaixo também. E se você quiser compartilhar esse vídeo, para quem gosta desse tipo de conteúdo, pode compartilhar à vontade. Então, vamos lá para a nossa lista de material dessa videoaula de hoje. E na videoaula de hoje, a lista de material é... Vamos utilizar o fio caramelo, é o caramelo, ó, número 711 da Cadore, de espessura 6, e o fio rosa chá, de espessura 6, também da Cadore. Para utilizar aqui, para fazer o trabalho, vamos fazer com agulha de 3,5, se o ponto for muito apertado, você pode pegar uma agulha maior. Uma agulha para costura, para fazer a aplicação aqui, essa aqui é a agulha 14. Marcadores, se você achar necessário, tá? Não é obrigado fazer, colocar. Pode colocar fiozinhos também, se você tiver no momento. E essa aplicação aqui, eu tenho videoaula separada para vocês. A cor utilizada aqui nesse trabalho é a mesma que tá lá na videoaula. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para você estar confeccionando. Tá joia, gente? Então, vamos lá dar início a mais uma videoaula. Peguei aqui o meu fio caramelo e minha agulha de 3,5 para iniciar a peça. Vou fazer a laçadinha inicial para prender o fio na agulha, de costume meu aqui. E aí, vocês podem fazer o de costume de vocês. Fiz aqui, ó, prendi o fio na agulha, agora eu vou subir correntes, ó. 1, 2, 3, 4, 5... Vou subir correntes até ficar no total de 22 correntes. Fiz aqui o total de 22 correntes. Vou dar uma laçada assim na agulha e vou contar 1, 2, 3. Na quarta corrente, vou subir um ponto alto. Na mesma correntinha de base, eu vou colocar mais ponto alto. Vou ficar aqui no total de 5 pontos altos dentro da mesma corrente, ó. Já fiz 2, 3, 4 e 5. Como essas correntes que a gente fez o viro aqui vale ponto, então nós temos aqui o total de 6 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou fazer nessa próxima corrente um ponto alto. Na próxima correntinha de base, opa, acho que eu pulei uma corrente.
Isso, eu pulei uma correntinha, que é uma corrente, ó. Uma. E vou manter correntes para cada correntinha de base, ó. Até chegar, vou fazer essa repetição de ponto alto até chegar aqui, ó, na penúltima, na última corrente aqui, eu venho para fazer junto com vocês. Ó, adiantei os pontinhos sobre cada correntinha de base, deixando a última corrente aqui do cordão com correntes, tá? No primeiro ponto alto, é porque esses pontos que estão aqui tá dentro daquela corrente, então ela faz parte da nossa parte oval já da peça. Então, eu vou marcar aqui, ó, no primeiro ponto alto da parte reta. Se vocês não tiver marcador, pode utilizar um fiozinho mesmo de barbante que dá certo. Coloquei aqui sobre o primeiro ponto da parte reta. E sobre o último aqui, eu vou colocar também, que foi o último que eu fiz aqui, ó. Vou colocar o marcador. Aqui eu tô indicando início e final de parte reta. Agora, eu vou fazer parte oval. A parte oval, eu vou vir dentro dessa última corrente e vou fazer o total de 6 pontos altos aqui dentro. 1, 2, opa, aqui, esgarçou o pontinho, deixa eu voltar aqui. 2, 3, 4, 5 e 6 pontinhos. Fiz aqui os 6 pontinhos dentro da mesma corrente. Vou vir aqui, ó, nessa próxima correntinha, vou fazer um ponto alto. Notem que vai ficar ponto sobre ponto. Então, aqui eu já comecei a iniciar o outro lado da parte reta. Então, eu venho e marco com um marcador, para separar a parte reta da parte oval. E vou manter repetição de ponto sobre ponto, ó. Essa repetição de ponto sobre ponto, aqui que é a parte lateral da nossa peça, fica no total de 17 pontos altos de cada lado. Então, esse lado aqui teve 17, esse aqui também vamos ter 17 pontos. Ó, vou manter os pontinhos até chegar aqui, ó, no penúltimo ponto. O último ponto eu vou fazer junto com vocês. Adiantei os pontinhos, ó, e deixei o último para fazer junto com vocês. O último ponto eu faço diferente. Toda vez que eu vou encerrar, volto para fazer o último ponto aqui da parte reta, eu faço assim, ó. Dei laçada, venho sobre esse ponto e subo um ponto alto sem terminar, ó. Fico sem terminar o ponto alto. Dou laçada novamente, vou entrar aqui, ó, no pezinho da onde tem a parte oval, eu vou subir um ponto alto sem terminar. Fiquei com as 3 alcinhas, puxo tudo de uma vez. Agora sim, eu venho e encerro a parte oval, a parte reta na parte oval, ó. Vou vir aqui onde tem aquela corrente inicial e prendo com um ponto baixíssimo. Ó, notem que fica bem certinho a hora de encerrar aqui, ó, que não fica um espacinho. Tá bom, gente? Então, é bem simples aqui. Pra marcar a parte reta, eu venho e marco aqui, ó. Normal, tá? Ó, porque é 2 pontinhos fechados junto, que vira um. Fica como se fosse um ponto alto, é um ponto de base mesmo, tá? Então, vamos lá da sequência. Vou subir aqui o total de 1, 2, 3 correntes, que faz a vez de um ponto alto. Vou vir no mesmo pontinho, vou colocar um ponto alto junto. No próximo ponto, um ponto alto. E no mesmo ponto de base, ó, um aumento. Então, para cada ponto aqui, dos 6 pontos que nós temos a parte oval, nós vamos ter aqui, ó, 6 pontos com aumento. Então, para cada ponto de base, vai ter 2, ó. Eu coloco um ponto alto sobre o ponto, ó, e um aumento. Então, aqui na nossa parte oval, nós vamos ter o total de 12 pontos. Eu vou concluir aqui junto com vocês, que já tá acabando, ó. Vem no próximo pontinho da nossa parte oval.
da nossa segunda volta. Deixa eu fechar a janela, gente, peraí. Pra não fazer muito barulho aqui dentro. Às vezes tá com barulho lá. Ó, fiz aqui, o total aqui deu de 12 pontos. São 6 pontos com cada um aumento. Agora, nós vamos entrar aqui na nossa parte reta, onde tá marcado. Então, eu vou tirar aqui, ó, pra fazer o primeiro pontinho. Vou fazer o primeiro ponto da parte reta. E já volto o marcador no lugar. Pra sempre lembrar que aqui é o início de parte reta. E agora, eu dou sequência, até ficar com 17 pontos. Até o final da nossa base, nós vamos manter essa lateral com a mesma quantidade de pontos. Até o finalzinho. Tá joia, gente? Então, eu vou fazer até chegar aqui no próximo marcador, que é o final da parte reta. Adiantei. E agora, eu vou vir aqui no último ponto da parte reta, vou fazer um ponto. Volto o marcador no lugar. Agora, eu vou repetir tudo que eu fiz aqui nessa parte oval, eu vou repetir desse lado, que vai ser ponto sobre ponto, ó. Notem, ó, que é os pontinhos tudo junto. Então, vai ser ponto sobre ponto, e no mesmo pontinho, um aumento. Tá vendo? Então, eu vou manter essa repetição até o último pontinho. Adiantei, ó, fiquei igualzinho lá do outro lado. Se você ficar com dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo pra você ver como que eu fiz ali. Mas é a repetição. Tudo que faz de um lado, faz do outro. Tudo que faz aqui nessa lateral, repete aqui também. Vou fazer novamente, ó. Primeiro ponto da parte reta. Volto o marcador. E agora, eu vou manter ponto sobre ponto. Até chegar aqui, ó, nesse último ponto antes do marcador. Ó, cheguei aqui no finalzinho, vou fazer o último ponto junto com vocês, que é o último ponto da parte reta. Sempre vai finalizar a volta fazendo o último ponto aqui na parte reta. Vou vir aqui, ó, de laçada, vem nesse espacinho, ó, notem que tem aqui, ó. Esse pontinho é onde a gente fez aqui na carreira anterior, 2 pontinhos fechados junto, pra fazer um ponto de base, pra não fazer um buraquinho, ó. Então, aqui eu tenho esse pontinho e aqui eu tenho uma alcinha, ó. Tá vendo? Então, eu vou utilizar esses 2 espacinhos aqui. Aí, eu vou, ó, de laçada, vou entrar aqui, vou fazer um ponto alto sem terminar. Do laçada, vem esse vãozinho aqui. E puxo um ponto alto sem terminar. Fiquei aqui com 3 alcinhas e puxo tudo de uma vez, ó. Eu faço 2 pontos aqui, mas ele se torna um ponto só, porque é fechado junto. Vou vir aqui na primeira correntinha, vou prender com ponto baixíssimo. Encerrando aqui a minha volta. Aí, eu venho com o marcador e prendo aqui. Que daí, aqui, ó, é o último ponto da parte reta. Vou subir para a próxima volta, 1, 2, 3 correntes. E no próximo ponto de base, eu vou subir um ponto alto com aumento. O aumento que eu falo é um pontinho no mesmo ponto, ó. São 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto sozinho. E no próximo, com um aumento. 2 no mesmo ponto. No próximo, um sozinho. E no próximo ponto de base, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E vou manter essa repetição de um ponto sozinho, outra vez é 2 pontos junto. Uma vez é ponto sozinho e outra vez é 2 pontos junto. Por toda a nossa parte oval. Vou finalizar junto com vocês. Aqui, ó, sem pausar. Ó, tá chegando aqui, ó. Faço um sozinho e no último, 2 junto. Tá bom, gente? Então, vai ficar essa repetição. Uma vez um ponto sozinho, no outro junto. Um sozinho, 2 pontos junto. Um ponto sozinho, 2 junto. Aqui por toda a nossa parte oval. Agora, nós vamos entrar na parte reta. Tirar o marcador. Vou fazer o primeiro pontinho da parte reta. Volto o marcador no pontinho. Agora, eu vou manter repetição de ponto sobre ponto, até chegar lá no próximo marcador,
Pra encerrar a parte reta, já adiantei, já fiz o último pontinho da parte reta e já coloquei o marcador, ó. Tá? Lembrando que sempre vai ter uma distância de 17 pontos. Vou entrar aqui na parte oval. A parte oval é repetição do que eu fiz aqui junto com vocês, ó. Então, o primeiro ponto da parte oval, ó, um ponto alto sozinho e no outro, dois pontos junto. Repete novamente, um sozinho e no próximo ponto é dois pontos altos junto. Então, eu vou manter essa repetição até o último ponto da parte oval. Adiantei toda a minha parte oval, ó, ficou nesse modelo, ó, um sozinho, dois junto. Vou iniciar a parte reta, sempre faço a mesma coisa, ó, faço o primeiro pontinho, cadê? Aqui. E volto o marcador. E começo a fazer os pontos altos. Até chegar lá no próximo marcador. Ó, cheguei aqui no último marcador, que sinaliza o último ponto da parte reta. Então, aqui, para não ficar um espacinho na hora de fechar, ó, se eu fizer um ponto alto aqui, ele fica um vãozinho aqui marcado onde encerra. Então, por isso que eu faço dois pontos altos fechados, para ficar um ponto de base, para não ficar um espacinho, ó, que ele fica bem fechadinho, a emenda. Então, eu faço, ó, para vocês não se perderem, é só vocês puxar um pouquinho o trabalho, ó, que vocês vão visualizar essa alcinha e esse ponto de base. Então, eu utilizo aqui, ó, o ponto de base para fazer o primeiro ponto alto sem terminar, e venho nessa alcinha e faço um ponto alto sem terminar. Como eu fecho tudo de uma vez, ele vira um pontinho só, tá? Tá bom, gente? Vem aqui e volto o marcador aqui nesse ponto. E para encerrar a carreira, eu venho e prendo com ponto baixíssimo. Sempre para encerrar a volta, eu faço do mesmo modelo. Vou subir para a próxima carreira, sempre para iniciar com 3 correntes. Se o seu ponto for menor, pode iniciar com 2 correntes, que dá certo também. Agora, essas correntinhas sempre vale ponto, tá? Então, vai ser aqui um ponto, agora vai ter o segundo ponto alto sozinho. Agora, no terceiro, nós vamos colocar 2 pontos no mesmo ponto de base, ó. Novamente, vamos fazer aqui 2 pontos altos sozinhos, que vai ser um para cada ponto de base, ó. E no próximo, vai ser com 2 pontos altos junto. Repetindo, ó, 2 pontos altos, uma sequência de ponto sobre ponto, ó. Que é um ponto para cada ponto de base. São 2 pontos altos sozinho, e no último, eu coloco 2 pontos junto. Tá bom, gente? Então, eu vou fazer até o finalzinho do último ponto. Adiantei, ó, e vim mantendo a repetição e ficou assim, ó, sempre intercalando. 2 pontos sozinho, 2 junto, 2 pontos sozinho, 2 junto. Agora, eu vou entrar aqui na parte reta novamente, fazer o primeiro pontinho, volto o marcador ao seu lugarzinho e vou manter a sequência de ponto sobre ponto até chegar aqui no último marcador, que é o último ponto da parte reta, e começar a fazer a repetição da parte oval, que é tudo que eu fiz aqui. Ó, adiantei toda a minha parte reta, agora vou entrar na parte oval. Parte oval aqui, ó, são 2 pontos altos sozinhos. E no próximo, perdão, são 2 juntos. E vou manter a sequência, 2 sozinhos. E 2 pontos altos junto. Então, eu vou fazer essa repetição até o último pontinho, que vai dar certinho aqui no final também. Ó, adiantei toda a parte oval, ó, mantendo a repetição, ele acaba bem certinho aqui, ó, com 2 pontos altos no mesmo ponto, ó. Fiz 2 sozinho e no último, 2 pontos altos junto. Agora, eu vou adiantar toda a minha parte reta até finalizar a volta junto com vocês. Novamente, eu vou finalizar mais uma vez a volta, pra vocês não ficar com nenhuma dúvida, ó.
Vou dar laçada, vem nesse último pontinho que tava o marcador, ó, faço um ponto alto sem terminar. E nessa alcinha que não vale ponto, tá? Mas é só pra preencher o espacinho. Faço aqui um ponto alto sem terminar. Puxo tudo de uma vez, ó, e ele forma um ponto de base. Aí, eu venho e coloco meu marcador. Venho aqui e encerro com um ponto baixíssimo, já dando início à nossa parte oval. Vamos sempre iniciar a volta com as correntes para fazer a altura do ponto alto. O meu precisa de 3. Dou laçada e agora a sequência, gente, é de 3 pontos altos sozinhos. Então, como as correntes valem ponto, já temos 2 e 3. Aí, sim, no próximo é 2 pontos altos junto. E agora é só repetição, sempre mantendo uma sequência de 1, 2 e 3 pontos altos sozinho, ó. Vai fazendo ponto sobre ponto de base, chega no próximo e coloco 2 pontos junto. Tá bom, gente? Então, essa peça aqui, ela é um trabalho bem simples agora, acho que vocês pegaram o jeitinho, né? Então, é só manter repetição. O nosso trabalho, na nossa parte reta, sempre vai manter a mesma quantidade de pontos. Sempre para encerrar, volta e encerrar e iniciar, é sempre do mesmo jeito que eu passei aqui para vocês. Aqui na parte reta sempre tem a mesma quantidade de pontos. Já aqui na parte oval, para ela poder crescer, vai sempre mudar a quantidade de pontos altos sozinhos. Opa, bati aqui, gente, perdão. Vai sempre mudar a quantidade de pontos altos sozinhos. Aqui, ó, nós iniciamos, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Primeira volta foi 6 pontos altos sozinho, e aqui a gente fez duplicou, né? Ficou com 12. Aí, já nessa volta, ficou com um ponto alto sozinho, 2 junto, um sozinho, 2 junto. Nessa volta, foi 2 sozinhos junto, 2 sozinhos e 2 junto aqui, ó. É um ponto alto com aumento. Já nessa volta, nós temos 3 pontos altos sozinho e um com aumento, 3 sozinhos e um com aumento. Na próxima, vai ser 4 pontos altos sozinho, no próximo com aumento. E assim vai até nós terminarmos aqui a nossa base. Eu vou fazer essa repetição até ficar aqui o total de 5 pontos altos sozinhos. E desde a primeira carreira até a última vai ter um total de 7 voltas, tá? Então, nós temos aqui já 1, 2, 3, 4, iniciando a volta de número 5. Então, eu vou fazer essa e as próximas até dar o total de 7 voltas, que aqui na nossa parte oval nós vamos ter o total de 5 pontos altos sozinho. Se vocês quiserem fazer essa base um pouco maior, tanto na largura como no comprimento é só vocês aumentar a quantidade de correntes e na largura é só continuar dando voltas e o brinco de acabamento é só você fazer a adaptação nele que dá certo, tá bom, gente? Mas aqui pra minha peça, o tamanho, fica bom com essa quantidade de voltas. Agora eu vou adiantar e já volto aqui com essa base finalizada pra vocês. Pessoal, adiantei toda a minha base, ó, então eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas. E aqui na nossa parte oval, ó, entre um aumento e outro, ó, que tem 2 pontos altos junto, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos sozinhos, tá? Aí, ó, finalizado, ó, deixa ainda com os marcadores, porque a gente vai precisar para essa próxima volta. Vou fazer aqui 2 correntinhas e eu vou cortar o meu fio, porque eu vou trocar de cor. Pra fazer arremate, vocês podem fazer o arremate de costume de vocês. Eu faço assim, ó. Eu viro a peça do avesso, né? Como eu fiz aqui. E só venho costurando um pouquinho aqui, ó. O fiozinho, pegando um cabinho somente. Um fio aqui. Vem trazendo Ixi, peraí. Deu, é isso. Ó, e vem trazendo o fiozinho, dando uma costurada em um cabinho só, ó. Tá vendo? Dou uma adiantada assim e deixo um cabinho sempre pra depois, na hora de fazer o arremate, aqui fica melhor, tá? Pra me ver onde tá também, pra dar o pingo de cola.
Agora, eu vou tá pegando o meu fio rosa chá, que é esse tomzinho de rosa, que algumas marcas acham que é um rosa queimado, né? Uma coisa assim. Vou vir, gente, eu vou prender primeiro, né? Vou fazer aqui a laçadinha inicial, eu faço a minha de costume e prendo o fio na agulha. Prendendo o fio na agulha, eu vou vir aonde tem as correntinhas que a gente faz dar início, pra iniciar no mesmo lugarzinho, ó. Então, eu vou vir, ó, aqui, ó, tem as correntinhas, tá vendo que aqui é o último ponto da parte reta. Então, eu vou vir sobre o primeiro ponto, que é essas correntinhas, vou atravessar, vou buscar o fio e vou passar esse fio pra cá, pra arrematar ele já, e faço um ponto baixo. Vou vir no próximo ponto de base, um ponto baixo, e vou ter uma sequência de 6 pontos baixos aqui. Já fiz 4, que esse primeiro aqui vale ponto. 5 e 6 pontos baixos. Fiz aqui o ponto baixo de número 6. O de número 7, eu faço 2 pontos baixos junto. 1 e 2. Essa volta aqui, gente, é a mesma coisa se estivesse fazendo com ponto alto. A diferença aqui é, nós trocamos a cor e estamos fazendo com ponto baixo. É a mesma coisa, tanto na parte oval como na parte reta, vai ser a mesma orientação. Só que agora é com ponto baixo ao invés de ponto alto, ó. Vai fazer agora a sequência de 6 pontos baixos. Se tivesse mantendo a repetição da base, ia ser novamente, ó. Aqui nós temos aqui com 5 pontos altos de distância. A próxima seria com 6 e com 7, e assim vai. Aqui com ponto baixo não é diferente, tá? Aí, nós vamos manter a sequência de 6 pontos baixos até o próximo pontinho ser com aumento, ó. Venho aqui e faço um aumento, um ponto baixo com aumento, ó. Então, ficamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos sozinho no próximo aumento. Vou dar uma dica aqui pra vocês, que também vocês podem pegar como uma base também. Sempre o último ponto, o pontinho da carreira que nós estamos fazendo, ele vai ter aumento, ele vai dar sempre no último da carreira anterior, ó. Tá vendo, ó? Se vocês notar, vai dar sempre, ó, no último, ó. Esse é o pontinho onde tem um aumento, ó, e o próximo aumento da carreira, ó, foi sempre no último. Vai dando sempre no último, ele vai mantendo essa direção. E sempre vai aumentando as quantidade de pontos sozinhos. Nesse caso, essa volta é com ponto baixo, tá? Então, eu vou manter a volta toda, mantendo essa orientação. Onde for parte reta, vai manter a orientação também de 17 ponto baixo na parte reta, tá? Então, eu vou adiantar toda a volta. Olha só, gente, adiantei toda a minha volta. E aqui, ó, no último ponto, eu faço ponto baixo normal, tá? Eu não prendo um aqui e outro aqui, não. Fiz um ponto baixo, vou vir aqui nesse primeiro, onde deu início, e prendo com ponto baixíssimo, encerrando a volta. Tá já, gente? Agora, nós vamos iniciar a volta do bico de acabamento. O nosso bico de acabamento, gente, essa primeira volta, ela é simples para fazer a adaptação. Deixa eu fechar a janela novamente, tô fazendo barulhinho, peraí. Então, é bem tranquilo aqui, tá? Vamos subir com o nosso bico. É só essa volta que precisa de adaptação. Então, se dependendo do tamanho da peça que vocês for fazer, né? Talvez aí vocês precisem de mais carreiras. Aí, é só vocês seguir as dicas que eu vou dar aqui de adaptação nesse bico, que é somente nessa volta, porque as outras não vai precisar de adaptação, tá? Ó, vou subir 1, 2, 3, que faz a altura do meu ponto alto, vou marcar aqui, ó. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Ficou 4 de separação e 3 pra fazer a vez do ponto alto. Do laçado, vou voltar no mesmo ponto baixo de base e vou subir um ponto alto. Fiz aqui o primeiro vezinho da carreira. Vou pular um ponto baixo de base, vou vir no próximo, vou prender com ponto baixo, ó. Ficou assim. Vou fazer 1, 2 correntes, pulo um ponto de base, vem no próximo. 1, 2 correntes, pulo um ponto de base, vem no próximo. 1, 2 correntes,
pulo um ponto de base e venho no próximo. E fiquei aqui com o motivo do bico de acabamento, que é um ponto V e 3 alcinhas menores. Agora, é só repetição. Dou laçada, pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto alto. 1, 2, 3, 4 de separação, dou laçada, venho no mesmo ponto baixo e faço um ponto alto. Fiquei aqui com o meu ponto V. Pulo um ponto de base, venho no próximo e prendo com ponto baixo. Fiz aqui o meu ponto V. Agora, eu vou fazer aquelas 3 alcinhas menores. 2 correntes, pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto baixo. 2 correntes, pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto baixo. 2 correntes, pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto baixo. Aí, fiz mais uma repetição do motivo do bico de acabamento, ó, que ele sempre tem que manter assim pra dar certo o bico. É um ponto V e 3 alcinhas, um ponto V e 3 alcinhas, tá? Não pode ser mais alcinhas e nem menos. Aí, eu vou manter essa orientação até o final da volta. Já volto com vocês. Adiantei toda a minha volta, ó. E nessa volta, por incrível que pareça, gente, deu muito certinho, ó, porque a contagem de pontos, sem calcular, deu certo e não precisou de fazer adaptação. Lá no tapete, eu dou bastante dicas para vocês fazer adaptação, mas aqui eu também vou ensinar, tá? Aí, gente, como que vocês vão saber se precisa de adaptação ou não? Quando a volta de vocês, o motivo não termina por completo, porque tem que terminar com um ponto V mais 3 alcinhas. Aí, sobra um pontinho para prender com ponto baixíssimo para encerrar a volta. Aqui deu certinho. Vamos supor que vocês fizeram o ponto V, né? Vocês fizeram uma quantidade, fizeram o ponto V e não deu para terminar uma alcinha. Aí, vocês vão precisar de pontos. Aí, no caso, vocês precisam de aumentos. Para fazer aumento, é simples. Aqui, ó, vocês vão sempre fazer, gente, essa jogada de aumentos e diminuições sempre nos pontos V. E vai depender da quantidade de pontos. Aqui, no caso, para fazer uma alcinha, eu preciso de 2 pontos, que é um para prender com ponto baixo e uma de espaço. Então, seria 2 pontos e são 2 pontos V que eu desmancho. Eu desmancho 2 pontos V e aqui, ao invés de eu pular ponto, eu não pulo. Eu faço direto, eu pulo só de um lado para não colocar os 2 pontos de uma vez, um pontinho V tudo junto, tá? Então, eu dou uma distribuída nos aumentos. Então, eu faço o ponto V, não pulo o ponto e já coloco o ponto baixo. Então, aqui eu já ganhei um aumento e o pontinho vem pro final. Como são 2 pontos, no caso seria, se fosse uma alcinha, aí eu desmancharia 2 pontos V. Vamos supor que faltou 3 pontos, 3 pontos V. Vamos supor que foi ao contrário, vocês terminaram aqui o motivo e sobrou ponto para encerrar a volta. Aí, vocês vão contar. Esse ponto aqui onde tá com o marcador, deixa eu até tirar ele aqui, eu deixei aqui porque se acaso, quando a gente vai fazer a adaptação, ele fica fácil pra gente saber onde é a parte reta e parte oval. Aqui, ó, vamos supor que vocês viram que chegou aqui, ó, vocês vão deixar um ponto baixo, porque a gente pula, né? E vamos supor que vocês fizeram motivo e ainda sobrou uns 3 pontos aqui, fora esse, tá? Os 3 pontos sobrados aqui depois de ter terminado o motivo, que é o ponto V mais 3 alcinhas. Aí, vocês vão desmanchar os 3 pontos V e ao invés de pular um ponto de base de um lado, vocês pulam 2. Vocês vão pular 2 ponto baixo e no próximo vocês prendem com ponto baixo, tá? Aí, vocês vão ganhar um pontinho que tava aqui, ele vem pra cá. Como são 3 pontos, que no caso seria, eu tô fazendo uma simulação, tá? Vamos supor que fosse 3 pontos, vocês vão desmanchar 3 pontos V. Gente, eu sempre indico, toda vez que a gente for fazer diminuição, faça na parte lateral. Se você quiser fazer aumento e diminuição nas lateral ou aqui pertinho, pode também. Só que eu, particularmente, vai depender muito da quantidade de pontos que tem aqui. Vamos supor que foi aumento. Então, eu sempre desmancho os pontos V até chegar na parte oval. Eu faço os aumentos tudo na parte oval, mas se vocês quiserem fazer aqui perto, pode fazer. Então, eu desmancho até na parte oval e faço os aumentos necessários. Vamos supor que era 2 pontos V que eu precisava de aumentos, então eu faço em 2 e os outros eu faço normal até chegar.
Vamos supor que foi... Aqui sobrou 4 pontos. Então, eu desmancho até chegar aqui na outra lateral. Então, eu faço 2 diminuições de um lado e 2 na outra lateral, que daí eu divido. Pra não colocar 4 diminuições de um lado só. Porque vamos supor aqui, ó, que são 4 diminuições, que sobrou 4 pontos aqui, eu vou ter que desmanchar 1, 2, 3, 4. As diminuições vão pegar aqui na parte oval. Aí, essa outra parte oval vai ficar desigual, porque vai estar diferente. Então, por isso que eu sempre divido, dependendo muito da quantidade que tá aqui. Se for pouquinho, eu faço tudo pertinho. Até 2 pontinhos eu faço tudo pertinho aqui mesmo. Mas se for 3, 4, eu distribuo da forma que eu falei pra vocês. Tá já, gente? Com bastante dicas, mas é bem simples. E esse bico aqui, eu não esperava, né? Que eu vim fazer aqui com vocês. Eu não esperava que ele ia dar tão certinho e deu. Olha que bênção. Ó, sobrou um pontinho, eu vou vir aqui, ó, 1, 2, no terceiro ponto, eu prendo com ponto baixo, encerrando essa volta, que é a única volta que precisa, assim, de uma contagem exata. Como eu não faço com contagem exata, eu faço por adaptação e dá super certo. Agora, vamos aqui para as nossas voltas. Vou entrar aqui dentro do Vzinho com ponto baixíssimo e vou subir 1, 2, 3, que faz a altura do meu ponto alto. Vou voltar aqui dentro do espacinho com mais 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos conferir? Essas 3 correntinhas valem ponto, então eu conto com ela, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz 8 pontos altos com mais as correntinhas, deu total de 9. 9 pontos, vem aqui na primeira alcinha, um ponto baixo. Vou fazer 1, 2 correntes, vem na próxima alcinha, um ponto baixo. 1, 2 correntes, vem na próxima alcinha, um ponto baixo. Então, aqui nós ficamos com uma sequência de 9 pontos e uma sequência de 2 alcinhas. Agora, eu vou começar a repetir, ó. Cheguei no ponto V seguinte, ó. Vem aqui dentro e coloco 9 ponto alto. 1. Parece que esse fio aqui, vou desmanchar ele, que ele esgarçou ali, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fiz aqui meus 9 pontos altos, venho na primeira alcinha e prendo com ponto baixo. Ficou assim. Agora, eu vou fazer a sequência das alcinhas, ó. 2 correntes, venho na primeira alcinha, um ponto baixo. 2 correntes, venho nessa próxima alcinha, um ponto baixo. Então, eu vou manter essa repetição até o final da volta e já volto. Adiantei toda a minha volta e pra encerrar aqui, ó, eu prendo com ponto baixíssimo. Ó, vim mantendo a mesma orientação que eu falei pra vocês, tá? Dos 9 pontinhos e encerrei aqui com ponto baixíssimo, ó, depois de 2 alcinhas. Vamos subir para a próxima volta com 1, 2, 3 correntes para dar altura de um ponto alto e uma de separação. Vou vir no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Vai ser ponto sobre ponto. Ó, nós vamos ter uma sequência de 9 pontos também, só que uma distância de uma corrente de separação entre cada ponto. Vou ir até o último pontinho junto com vocês, ó. Puxa mais fio. Fiz aqui essa sequência de ponto sobre ponto com intervalo de corrente. Agora, depois do último ponto, eu não coloco mais corrente, venho nessa primeira alcinha e faço um ponto baixo. 1, 2 correntes, venho na próxima alcinha, um ponto baixo. E ficou assim a nossa repetição da volta, tá? Vai sempre manter dessa mesma orientação.
do laçado, vou vir sobre o primeiro ponto, um ponto alto, e agora começa uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, vou fazer junto com vocês novamente, ó, e vou manter até o último pontinho, não tem segredo, que tem 9 pontos altos na carreira anterior, aqui também vai ficar, só que com uma distância de uma corrente de intervalo. Cheguei no último pontinho, agora eu não coloco mais corrente, venho aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, e venho e coloco um ponto baixo nessa alcinha do lado. Então, gente, a repetição vai ser essa: ponto sobre ponto com intervalo de corrente, e entre aqui o motivo e outro tem uma distância de uma alcinha apenas agora, tá? Então, eu vou manter essa orientação e aqui logo volto com vocês. Adiantei toda a minha volta, conforme eu falei pra vocês. Chegando aqui no final, eu vou contar uma, duas. Na segunda correntinha, eu prendo com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar nos intervalos de corrente. Vou entrar aqui nesse primeiro intervalo de corrente com um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas, vou voltar aqui, prender com ponto baixo. Venho aqui nesse intervalo, um ponto baixo, uma, duas, volto no ponto baixo, um ponto baixo sobre ele. Novamente, um ponto baixo, uma, duas correntes, vou voltar aqui, um ponto baixo novamente. Então, eu vou fazer assim por todos os espaços de corrente. Chegando aqui onde tem essa alcinha, eu vou fazer um ponto baixo, duas correntes, e vou voltar aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo sobre ele. Então, aqui, gente, vai ser uma sequência na volta toda só de picô. O picô eu faço desse jeito, tá? Sempre com um ponto baixo, duas correntes e volto um ponto baixo. Vou repetir aqui, ó. Primeiro intervalo de corrente, um ponto baixo. Aí, eu subo duas correntes, volto no ponto baixo e faço um ponto baixo. Daí, fica aí a critério de vocês, se vocês quiserem preferir, né, fazer do jeitinho que vocês têm costume, pode fazer. Vou dar uma dica aqui, se nessa volta, esse primeiro barrado, ele fica assim com a impressão que vai tá bem babadado mesmo, é normal, mas se vocês quiserem que dá uma diminuída, é só aqui, ó, nesse último ponto baixo, não fazer o picô, e fazer o picô só onde tem a alcinha, tá? Nesse último ponto baixo, eu vou fazer aqui só pra mostrar pra vocês. Deixa eu puxar fio aqui. Vou fazer aqui junto com vocês, ó. Ó, ponto baixo, picô. E volto ponto baixo. Deixa eu acelerar aqui. Vou fazendo até o último intervalo de corrente. Quando chegar aqui no último, vocês não colocam. Vem direto no ponto nessa alcinha, faz um ponto baixo e duas correntes. Tá vendo, ó? Que ele vai dar uma diminuída aqui, ó, porque aqui no meu fica bom, ó. Tá vendo? Mas se no de vocês ficar demais, vocês podem fazer essa alteraçãozinha que acerta também, tá? Fica a critério de vocês. Eu coloco em todos os espaços, ó, de corrente, o picô. E na alcinha também. Então, eu venho na alcinha, ó, faço um ponto baixo, duas correntes e volto aqui e faço um picô. Tá certo, minha gente? Então, eu vou manter essa repetição por toda a volta, até chegar aqui onde eu dei início com vocês. Adiantei toda a minha volta, fazendo os picôs da forma que eu falei pra vocês. Chegando aqui no finalzinho, eu vou prender com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu iniciei a volta. Fiz aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar por detrás aqui do barrado, tá? Então, eu vou vir aqui atrás, ó. Vou passar de trás desse primeiro ponto, ó, a agulha tá indo lá pra trás, ó. Passei a agulha aqui, ó, vou buscar o fio. Busquei o fio, ó, vou trazendo ele até chegar aqui do outro lado. Fiquei com as duas alcinhas e faço um ponto baixo. Tá vendo? Ele vai ficar assim. Vou fazer novamente aqui pra não ficar nenhuma dúvida. Vocês vão pegar, vai atravessar a agulha aqui pra trás, ó. E vai buscar o fio.
Buscou o fio, vira assim, ó, vai ficar com 2 alcinhas. E faz um ponto baixo. Vai subir 1, 2 correntes para dar a altura do ponto alto, porque o ponto baixo faz a V de ponto. Fiz aqui o ponto baixo, mais 2 correntes, agora eu vou fazer 1, 2, 3 de separação. Dou laçado para fazer ponto alto. Vou pular esse segundo ponto, vem no terceiro, busco o fio. Fiquei aqui com as alcinhas aqui das correntes, né, da laçada e do ponto alto, ó. Vou tirando de 2 em 2 para subir o ponto alto. Faço 3 correntes de separação, dou laçada, pulo esse ponto, cadê o ponto? Isso, esse ponto vem no próximo. E faço um ponto alto. 3 correntes. 3 correntes. Pulo sempre um ponto de base, vem no próximo. Presta desfocando. Aí, só tá desfocando, ó. Subo um ponto alto. 3 correntes. Sempre pulo um, ó. Eu pulo esse, ó, porque esse tá já dado a laçada, ó. Pulo esse ponto, vem no próximo. E faço ponto alto, ó. Tá vendo? Então, é sempre o primeiro, a gente faz o primeiro, né? Faz o primeiro, pulo o próximo. Faz um, aqui, ó. Me enrolei pra falar, né? Laça um, pula o próximo. Laça um, pula um, laça o próximo e vai indo, assim. Vou fazer novamente pra não ficar com dúvida. Aqui atrás vai ficar essas alcinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Fiz as 4 repetições de alcinha, dou laçado e vem direto pro próximo motivo, ó, no primeiro ponto, ó. O primeiro ponto é esse aqui, ó. Então, eu vou atravessar a agulha, ó. E vou buscar o fio e vou subir ponto alto. Aqui vai ficar desse modelo aqui, ó. Vou fazer agora 1, 2, 3 correntes, dou laçada, pulo esse ponto, vem no próximo e trabalho o ponto alto, ó. Tá vendo? 1, 2, 3. Dou laçada, pulo um ponto, vem no próximo. Eu faço assim, ó, com a agulha e viro a peça aqui, ó, pra me ver como que eu tô fazendo ponto alto. E faço ponto alto. E vou fazendo essa repetição até o último pontinho, ó. Pulo um, vem no próximo. 1, 2, 3. Pulo um, vem no próximo. Com esses pontos altos e a distância de 3 correntes, fiz novamente 4 espacinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Sem correntinha nenhuma, eu dou laçada e pulo de novo pro próximo motivo, fazendo essa repetição. Daí, eu vou manter essa repetição, fazendo essas alcinhas aqui pro lado de trás, até o final da volta. Quando eu chegar aqui, eu volto junto com vocês. Vim mantendo a orientação que eu falei pra vocês até o final da volta. Chegando aqui, ó, eu vou contar 1, 2, 3, na 4ª corrente, eu vou prender com ponto baixíssimo. Ou vocês contam de baixo pra cima, ó, o ponto baixo, 1, 2, tá? Que daí vocês colocam na 2ª correntinha. Como aqui eu vou cortar o meu fio, eu faço 2 correntes, opa, e corto o fio. Que agora eu vou trocar de cor. Se você não for trocar de cor, é só fazer aqui da onde parou mesmo, tá? Que é bem simples. Agora, eu vou pegar o meu fio caramelo. Peguei aqui o meu fio e agora eu vou prender bem aqui nesse meinho aqui. Vou prender o fio. Vocês podem prender de costume de vocês, tá? Que vai dar certo. Amarrei aqui, ó. E agora eu vou subir. 1, 2, 3 correntes para fazer a altura de um ponto alto e 1, 2, 3, 4 de separação. Dou laçada, vou voltar aqui no espacinho e vou fazer um ponto alto, formando aqui o meu ponto V. Venho nessa primeira alcinha aqui e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, venho na próxima alcinha, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, venho na próxima alcinha, um ponto baixo. E 1, 2, 3 correntes, vem na próxima alcinha um ponto baixo. E vai ficando assim, um ponto V e 3 alcinhas.
do laçado e vou chegar aqui, ó. Aonde não tiver espaço de correntinha, vai sempre ser o ponto V. Ponto V é um ponto alto, 1, 2, 3, 4 de separação, volta aqui no espacinho, um ponto alto. E vai ficando assim. Agora, eu vou começar a fazer as alcinhas, ó. Vou prender aqui o ponto V no ponto, com ponto baixo nesse primeiro espacinho. Vou fazer 1, 2, 3 de separação, vem aqui nesse espacinho, um ponto baixo. 1, 2, 3. Vou vir aqui na próxima alcinha, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Vou vir na próxima alcinha, um ponto baixo. Aí, eu vou manter nessa repetição, ó, é bem simples. Sempre entre um ponto V e outro, ó, vai ter uma distância de 3 alcinhas. Do laçado, ó, cheguei onde não tem espaço de correntinha, vou fazer um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntes, vou voltar aqui e vou fazer um ponto alto. Formando aqui o meu ponto V. Agora, só repetição. Agora, pessoal, notem que essa carreira aqui, ela é idêntica a essa que nós fizemos aqui, ó, bem no início. A diferença dela aqui é a distância de correntes aqui nas alcinhas, porque nessa volta eu fiz com 2 correntes, nessa é com 3, mas o restante é tudo igual. Então, vocês vão adiantar, é só voltar um pouquinho o vídeo para vocês ver como que eu fiz essa volta dos 9 pontos, depois essa volta com um ponto alto e uma correntinha, e essa volta com os picô, tá? Então, eu vou voltar com vocês quando eu for novamente fazer essas alcinhas de trás aqui, ó, que eu fiz com vocês no rosa chá. Quando eu for fazer, eu vou voltar com vocês, porque eu vou fazer uma modificação, uma pequena modificação, e dar dicas para vocês acertar conforme o fio de vocês, o pontinho, e assim por diante, tá? Vou dar algumas dicas, por isso que eu vou voltar quando for fazer as alcinhas aqui, ó, mas quando eu tiver já terminado. Feita aqui os 9 pontos nessa próxima volta, os outros 9 pontos com intervalo de correntinha e os picô, tá? Então, eu vou adiantar todas as voltas aqui nessa cor, tudo que eu fiz no rosa chá, eu vou repetir nessa cor caramelo e volto quando eu for fazer com vocês a alcinha aqui do lado de trás para fazer o último barrado, tá? Porque esse barrado do meio é igual aqui o primeiro. A diferença, gente, que o intervalo vai sempre ser aqui, ó, nas alcinhas com 3 correntes. Por que eu faço com 3 correntes? Para ele não repuxar. Se aí no seu ponto você vê que não repuxa, gente, pode manter repetição de 2 correntes. Mas aqui para mim, se eu fizer com 2, repuxa, tá? Por isso que eu vou mantendo com 3 correntinhas iguais, tá aqui, ó, nessas alcinhas anterior, tá? Daí eu vou mantendo com 3 e dá super certo, mas o restante é tudo igual. Aí, nas próximas voltas, quando vocês for fazer as outras alcinhas, vão manter com intervalo de 3 correntinhas também, tá? É a única coisa que modifica. Aqui, ó, a primeira volta temos 3 alcinhas, aqui também tem. Na próxima temos 2, aqui na próxima vai ter 2 também. A única diferença é que ao invés de ter 2 correntes, vai sempre manter com 3, até o finalzinho, tá joia? Aí, é só adiantar a pecinha de vocês, eu vou adiantar para o vídeo não ficar longo, porque é muito detalhe, né? Tem aplicação, tem costura, tem de tudo, eu dou bastante dicas, então eu vou dar uma adiantada aqui, para não ficar muito longo o vídeo. Então, eu vou adiantar e já volto. Olha só, gente, adiantei toda aqui a minha volta, as voltas, no caso, né? Fiz essa daqui, ó, idêntica a essa. Deixa eu ajeitar aqui, que fica macetado, fica no colo da gente, né? Ó, fiz essa volta que é igual, fiz essa que é igual a essa, fiz essa aqui que é igualzinha a essa, e fiz os picôs que é igualzinho a essa daqui. A diferença que aqui nas alcinhas eu fui colocando com 3 correntes. Agora, pra encerrar a volta, eu venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz com o picô e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar aqui atrás novamente igual eu fiz aqui no rosa chá. Vou vir aqui sem laçada nenhuma, vou atravessar esse fio, ó, esse ponto, perdão, esse ponto,
e busco o fio lá pra trás, ó. Fiquei com as duas alcinhas, faço um ponto baixo. Aqui eu vou subir uma, duas correntes pra dar a altura de um ponto, ó. Ele fica bem certinho, um ponto como se fosse 3 correntes. Agora, eu vou fazer a distância de 4 correntes de separação. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Dou laçada, vou pular aqui esse ponto e vou vir no seguinte, ó, no próximo, e vou subir ponto alto. O jeito de fazer é o mesmo, tá? De fazer essas alcinhas aqui por detrás. A diferença só vai ser a distância de 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Dou laçada, pulo esse, vou no próximo e subo um ponto alto. Eu faço com a mesma cor aqui do barrado para não ficar marcado. 1, 2, 3, 4. Porque senão fica parecendo a outra cor do fio, ó. Fazendo essas laçadinhas aqui por detrás, ó. Pulo um ponto, vem no próximo, ó. E subo um ponto alto. Busca mais fio. 1, 2, 3, 4. Dou laçada. Pulo esse ponto, eu venho no próximo, ó. Só que pegando aqui ele por detrás da peça. E subo um ponto alto. Fiquei aqui com 4 alcinhas. 1, 2, 3, 4. Vou dar laçada e vou vir direto pro próximo. Aqui, gente, eu gosto de fazer aqui direto. Se vocês achar que repuxa, vocês podem colocar uma correntinha. Vocês fazem uma correntinha e pula direto, tá? Daí fica a critério de vocês, ó. Dá laçada e vem direto pro primeiro ponto aqui, ó. Faz um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntes, dou laçada, pulo um, vem no próximo. E vou fazendo a repetição das alcinhas aqui pelo lado de trás. 1, 2, 3, 4. Ó, vem fazendo as alcinhas. 1, 2, 3, 4. Pula um, vem no outro. 1, 2, 3, 4, do laçado, ó. Pulo esse ponto, vem no outro. Dá certinho, gente. Fazendo com 9 pontos, ele dá certinho. Ficou com, novamente, ó, 4 alcinhas. Agora, eu vou repetir, ó. Ele fica parecendo um Vzinho ao contrário, ó. Dou laçada e vem direto pro próximo motivo aqui, ó. Fazer o primeiro ponto alto para iniciar os espacinhos, ó. Tá vendo? Então, eu vou manter assim por toda a volta, com essa distância de 4 correntes, entre um ponto alto e outro. E quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Olha só, gente, adiantei toda a minha volta, mantendo a mesma repetição que eu falei pra vocês. Chegando aqui, ó, pra encerrar a volta, eu vou contar, ó. Tem que contar 1, 2, 3, 4, na de número 5, eu prendo com ponto baixíssimo e encerro a volta pra cortar o fio, porque agora eu vou trocar de cor. Ó, já cortei o meu fio. Ó, fiz as 2 correntes e cortei o fio. Agora, se você vai continuar com a mesma cor aí dos barrados, os 3 barrados da mesma cor, não precisa cortar o fio. Eu cortei o fio porque eu vou voltar agora aqui no rosa chá. Eu vou prender o meu fio bem nesse meinho aqui, onde não tem espaço de corrente. E vocês podem prender o jeito de costume de vocês, que vai dar certo também, não muda. Vou vir aqui, ó, e vou subir. Opa! Ó, 1, 2, 3, que vai fazer a altura do meu ponto alto. 1, 2, 3 e 4. Vou voltar no espacinho com o ponto alto, fazendo aqui o meu primeiro ponto V da volta. Fiz aqui o meu ponto V. Agora, gente, eu vou falar pra vocês algumas orientações para vocês observar na peça de vocês, por conta do ponto, da espessura do fio. Porque cada pessoa tem uma tensão de ponto, uns é mais soltinho, outros é mais apertado. Aí, aqui no meu ponto, eu faço assim, ó, uma corrente somente nessa volta. E prendo com ponto baixo, tá? Antes e depois do ponto V, eu vou adicionando aqui esse espacinho de correntinha. 1, 2, 3, 4 correntes, vem nessa próxima alcinha, um ponto baixo.
uma, duas, três, quatro correntes, venho no próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes, venho aqui nesse espacinho e faço um ponto baixo. Cheguei aqui onde o intervalo aqui, ó, não tem corrente, agora é a vez de fazer o ponto V. Faço uma corrente e faço um ponto alto, uma, duas, três, quatro correntes, vou voltar aqui, ó, com um ponto alto. Faço uma corrente e prendo aqui nessa primeira alcinha com um ponto baixo. Aí, gente, olha só. Notem que é repetição. Esse barrado aqui são 3 repetições de barrado. Esse último aqui eu faço um pouquinho diferente, mas o início deles são todos iguais. Eu só vou ajustando por conta do fio para ele não repuxar. E como que vocês vão saber se a peça de vocês está repuxando ou não? A dica é, coloque numa superfície bem retinha e olha, porque se tiver repuxando, ele vai ficar com esses pontos assim, ó. De uma forma que repuxa tanto, o que acontece? Quando vem com as próximas voltas, essa parte aqui, ela vai começar a subir, tá? E o interessante é o quê? Deixar o trabalho bem soltinho. Então, essas voltas, quando a gente faz essas alcinhas, tanto essa alcinha de baixo quanto a de cima, é importante elas estar bem folgadas, elas não podem estar muito esticadas, porque senão ela vai repuxar os outros barrados, essas 2 voltas aqui. Tá bom, gente? Então, vocês fiquem de olho. Aí, eu adiciono sempre essa correntinha antes do ponto V, é só pra soltar, pra deixar os próximos pontos aqui bem folgadinho mesmo. Tá bom, gente? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adiantar a minha volta. Quando eu chegar aqui no final, eu vou encerrar junto com vocês pra iniciar as próximas voltas. Olha só, adiantei toda a volta, mantendo a orientação que eu falei pra vocês. Chegando aqui no finalzinho, ó. Como antes do ponto V eu tô fazendo uma correntinha, então eu faço uma correntinha aqui e vou contar 1, 2, na terceira correntinha, ok? Eu faço um ponto baixíssimo. Agora, gente, é repetição, tá? Ó, eu vou fazer tudo que eu fiz aqui, ó, com 9 pontos e esses pontos altos com uma correntinha eu vou fazer igual. A diferença é que agora as alcinhas eu estou mantendo com 4 correntes de intervalo. Então, é tudo bem repetido aqui esse barrado, tá? Ó, vou fazer só início aqui com vocês, ó. Ó, as 3 correntinhas para iniciar, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que no total vai dar 9 pontos. Aí, eu vou contar aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiquei no total de 9 pontos, porque as correntinhas faz a vez de ponto. Agora, aqui, vocês vão observando. Eu não coloco corrente, tá? Eu venho direto aqui, ó. Faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Vem aqui, coloco um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Vem aqui, coloco um ponto baixo. Sem correntinha nenhuma, eu venho aqui direto e faço os 9 pontos. Se você vê que fez assim, igual eu fiz o meu, e viu que tá repuxando, como ele não pode ficar assim, ó, aí você pega e adiciona. Depois desse ponto de número 9, vou mostrar aqui, ó. Vou fazer aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, deixa eu fechar a janela novamente, eu abri aqui, mas ainda tá vindo barulho de fora, peraí. Eu abro a janela pra entrar um arzinho, gente, que tá muito quente, mas aí os barulhos de fora, né, é ruim. Deixa eu ver quantos pontos eu já fiz. 3, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta mais um. Aí, ó, depois desses 9 pontos, você pode fazer uma corrente e prender com ponto baixo. Aqui no meu ponto não precisa, tá? Daí vai a critério aí de como que tá ficando o seu trabalho. E a distância aqui de corrente das alcinhas, vou manter com 4. 1, 2, 3, 4. Até o final das repetições. 1, 2, 3, 4. Aí, gente, eu vou adiantar essa volta e a próxima, porque a próxima é bem parecida com essas aqui que a gente fez nos barrados anterior, tá? Que vai ser ponto sobre ponto e o intervalo de uma correntinha entre um ponto alto e outro. A diferença é que a próxima
alcinha aqui, ela vai ser também com 4 correntes, ao invés de ser com 2, e aqui foi com 3, e essa aqui é com 4, tá? Então, eu vou adiantar essa volta, e a próxima, que é parecida com essas aqui que a gente fez nos barrados anterior, que é ponto alto com espaço de correntinha, e eu volto pra finalizar a última volta do barrado com vocês. Pessoal, adiantei as voltas, conforme eu falei pra vocês, ó, que é idêntica às voltas anteriores, a diferença só é esse espaço de corrente da alcinha. Vou vir aqui, vou encerrar com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Agora, eu vou entrar aqui no espaço de corrente com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Vou marcar essa corrente aqui com o dedo assim mesmo, ó. 1, 2, 3 correntes. Vou voltar aqui nessa corrente, vou fazer um ponto baixo. Dou laçada, vou vir aqui nesse ponto, vou fazer um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, vou vir aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. Dou laçada, vou fazer sempre no intervalo de corrente, ao invés de eu fazer o ponto baixo igual eu tava fazendo aqui nessas carreiras, eu vou fazer com ponto alto. 1, 2, 3 correntes, venho aqui e faço um ponto baixo. Dou laçada, olha o barulho, gente. Ó, dou laçada, vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. 1, 2, 3 correntes e vou fazer um ponto baixo. Eu vou adiantar os pontos altos nos intervalos de corrente até esse último espacinho de uma correntinha. Olha só, gente, adiantei fazendo ponto alto com o picô. Vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Tá vendo? Aí fica a critério de vocês, ou vocês fazem ponto baixo direto, ou faz o ponto baixo com picô, que dá certo também. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, fazendo um picô bem aqui. 1, 2, 3 e faço um ponto baixo. Aí, eu dou laçada, vou vir aqui, ó, um ponto alto, 1, 2, 3, um ponto baixo. Dou laçada, vou vir aqui nesse ponto, um ponto alto, 1, 2, 3 e um ponto baixo. Aí, gente, é só adiantar toda a volta de vocês, mantendo a mesma repetição. Quando eu chegar aqui no final, eu volto junto com vocês. Olha só, gente, vim mantendo a repetição por toda a volta. E agora, eu vou prender com ponto baixíssimo para encerrar a nossa voltinha aqui na peça. Faço 2 correntes e aqui eu corto o fio, que já terminou aqui a última volta do barrado aqui da nossa peça. A diferença, gente, dessa peça aqui com o tapete foi a quantidade de pontos aqui. Lá no tapete, eu coloco com 10 pontinhos aqui. E aqui, ó, eu não coloco o ponto baixo com o picô. Eu faço direto, eu faço os pontos altos com o picô e prendo com ponto baixo e dou laçado na agulha e continuo fazendo ponto alto com o picô. Aí, fica a critério de vocês, tá? Eu faço assim na tampa que dá certo. Se eu fizer dessa forma no tapete, também dá certo, tá? Então, eu fiz aqui, eu gravei de uma forma na tampa e de um jeitinho lá no tapete, pra vocês ir acertando, conforme vocês for fazendo, vocês vão ajeitando aí, de uma forma que fica bem alinhado a peça de vocês, tá? Já que é só ir alterando alguma coisinha, um ponto picô que a gente põe a mais ou a menos, ele já acerta a peça. Aqui, ó, com 10 pontos nessas últimas voltas aqui, não interfere. É só essas 2 primeiras que tem que ter 9 pra dar certinho. Já essa última pode alterar assim pra acertar, pra ficar bem certinho. E a tampa do vaso fica de sugestão pra vocês que não trabalha com encaixe do vaso. Você pode fazer a tampa do vaso sem a redinha, pra virar como tapete menorzinho ali, pra colocar na saída do box, né? Ou de frente com o vaso, que seja, pra ficar ali como tapetinho, ó. Porque ele fica bem retinho, tá? Não fica repuxando, ele vale também como tapete. Fica de ideia pra vocês, tá bom, gente? Olha só, vou ajeitar a peça, como ela fica no colo, ela fica macetadinha, né? Então, eu vou colocar aqui em cima da mesa pra vocês verem o resultado. Olha só, gente, que lindeza que fica, ó. Fica bem retinho, tá? Ó, vou mexer aqui, ó.
faz um pouquinho de barulho. Olha só, fica bem retinho. Opa, ai, gente, perdão. É que o meu tripé aqui, ele é meio doido. Aí, olha só que lindeza que fica, tá? Então, tá aqui aí, fica de ideia pra vocês que também dá pra vocês deixar como tapetinho. Agora, gente, eu vou falar pra vocês o que vocês podem fazer. Ou vocês podem fazer a aplicação primeiro antes de fazer a redinha, ou faz a redinha primeiro e depois vem fazer a aplicação. Eu gosto de primeiro fazer a aplicação para depois fazer a redinha. Daí fica a critério de vocês, porque não altera. E pra fazer aqui a aplicação, gente, eu coloco as peças, né, posicionada pra fazer a colagem. Aí, ó, lá na videoaula eu ensino vocês a fazer todas essas peças e essas florzinhas vão estar na descrição pra vocês. Eu ensinei a fazer as 3, colocar a pérola, fazer a folhinha, os botãozinhos aqui, prender tudinho na peça. E também, gente, deixei o cabinho pra depois fazer a costura. Quem não gosta de fazer costura, é só arrematar aqui na peça, passar o que vocês vão fazer utilizar pra colar, tá? Aí fica de acordo com o seu gosto. Eu primeiro, gente, eu venho posicionando as minhas pecinhas. Como são 3 florzinhas, eu posiciono as 3 primeiro. Então, eu posiciono desse modelo aqui, ó. Com esse botãozinho aqui, ó, do lado de dentro e o menor do lado de fora. Tá cheio de fiozinho, fica ruim de vocês verem. Deixa eu jogar lá pra trás. Ó, é só ir posicionando e depois é só ir vir colando. Passando a cola aí, de preferência de vocês. Eu posiciono e depois eu já venho passando a cola. A cola que eu utilizo, gente, é essa cola aqui, ó. É a cola de silicone líquido, cola fria, dessa marca aqui. E depois, como tem aqui os cabinhos que eu deixo maior para fazer costura, aqui eu utilizo essa agulha que é de número 14 para fazer a costura. Aí fica do gosto de vocês. Quem gosta só de colar, pode colar. Eu indico colar e costurar. Aqui, ó, essas pérolas eu também ensino passar lá na videoaula. Então tá tudo completinho. Do jeito que tá aqui, gente, ó, do jeitinho que tá aqui, eu ensinei lá na videoaula. Até as cores que eu fiz lá na aula tá igualzinho aqui. Mas vocês podem usar criatividade, vocês podem utilizar até com rosa chá, com rosa mais escuro, com umas flores na cor vinho. Usar a criatividade de vocês. Agora eu vou estar fazendo aqui a colagem. Também vou dar uma dica aqui pra vocês, quando vocês for fazer, se a mesinha de vocês for igual a minha, de plástico, e tiver esse tecido assim que nem eu coloco, coloca um plástico de baixo pra não estragar o móvel de vocês. Ó, eu pego o plastiquinho aqui e coloco lá de baixo pra não estragar. Agora, eu pego a cola, tá? Essa aqui é uma cola que eu já utilizei, né? Tá aberta. Aí eu vou estar utilizando aqui pra fazer a aplicação juntinho com vocês. Então, deixa eu esperar a cola descer aqui, que ela tá descendo, ó. Já volto. Então, vamos lá aqui fazer a nossa colagem. Aí, gente, eu depois que eu posiciono, eu já sei mais ou menos o rumo que ela vai ficar. Mas daí, vocês pegam pela que vocês têm mais preocupação deixa ela por último. Pra mim, a que mais eu tenho um pouquinho de preocupação de colar é essa daqui. Então, eu deixo ela sempre por último. Vou pegar uma aqui e vou passar a cola. Pra passar a cola é aleatório, também não tem uma regrinha. Aí, vocês podem passar a forma de costume de vocês. E utilizar a forma de colagem também, que vocês têm mais segurança. Eu gosto de fazer com essa aqui, que eu já trabalho há algum tempo e não tem problema com ela. Então, eu passo em toda a florzinha. Eu faço isso em todas, tá? Só vou mostrar em uma aqui. Ó, vem aqui e coloca a florzinha. Aí, eu fico apertando nela pra espalhar a cola. Como o saquinho tá lá embaixo, não corre o perigo de estragar aqui o meu tecido e nem o móvel. Tá, ó. As crianças e o marido brincando, gente, aqui
tudo criança, viu? Deixa eu pausar aqui, peraí. Aí, voltando aqui, gente, vocês me desculpem, tá? Mas eles esquecem que eu tô gravando, tem que ficar avisando. Aqui, quando é com a folhinha, gente, é a mesma coisa. Eu passo aqui na folhinha, ó. Passo na folhinha também. E na florzinha. Passo igualzinho eu fiz lá. De uma forma assim, que fica bem espalhado, ó. Tá vendo? Olha só. A bagunça do povo. Minha netinha tá aqui, as crianças esquecem. Até o marido se empolga. Fica lá brincando. Olha só, os cabinhos tá tudo aqui, jogar pra lá. Pra passar aqui também, ó. Não sei se tá pegando, tá dando de vocês ver? Ó, passei em tudo. Aí eu pego e posiciono. Aí eu deixo um pouquinho de ladinho aqui, ó. Tá vendo, ó? As folhinhas um pouquinho pra cá. Se você quiser ela toda retinha, desce um pouquinho essa florzinha pra baixo, né? Pra ela ficar com as folhinhas pra lá. Na tampa do vaso eu faço assim, que eu acho que fica bem bonitinho. Aí eu passo a cola nessa aqui também, do mesmo jeito, ó. Posicionei a do meio, depois eu passo essa, depois eu passo essa aqui. Então, eu vou passar cola em tudo e depois eu volto aqui com vocês pra mostrar a forma que eu começo a fazer costura. Ó, fiz aqui a colagem de tudo, meu dedo encheu de cola aqui, mas depois é fácil, é bem facinho de tirar. Aí, ó, fiz a colagem de tudo, agora eu deixo com peso aqui, né, pra poder ir secando, tá? Deixo alguns pesos aqui em cima pra poder ir secando todas as peças e depois de umas 5 horas mais ou menos aqui, assim, secando, eu venho e faço a costura. Então, eu vou esperar agora secar tudo e volto pra vocês pra mostrar 2 tipos de costura que eu faço aqui nessa peça. E já volto aqui com vocês. Olha só, gente, já costurei. Eu faço a costura fazendo assim, ó. Ele fica aparecendo os fiozinhos todos aqui atrás. Aí, eu vou estar ensinando vocês a fazer dessa forma que eu faço no meu trabalho e de outra forma também. Daí, vocês escolhem qual que vocês acham melhor. O jeito que eu faço a costura é assim, ó. Como eu deixei os cabinhos aqui, ó, pra fazer a costura, ó, quando eu fui fazer a florzinha, aí eu aproveito ela aqui, ó, essa ponta. Passo na agulha e aí eu vou costurando a peça. Passo a minha agulha lá pra trás na peça, ó. Puxo. Aí eu procuro aqui, onde vai sair em cima, aqui na folhinha. Ó. Tá vendo? Eu vou fazendo a costura. Então, a minha costura, eu vou fazendo desse jeito, quando é pra atravessar lá do outro lado, ó. Tá vendo? Aí, eu volto pra olhar onde que eu vou furar aqui agora. E vou fazendo assim. Tem esse jeito aqui de costurar, tá? De atravessar assim. E também dá pra fazer aqui de outro jeito, ó. Vou fazer aqui um jeito que ele fica bem discreto, pra quem não gosta, que fica parecendo aquela costura, tá? Deixa eu ajeitar aqui a peça. Olha só. Vocês vão pegar o fiozinho. Se vocês falarem assim, ah, Vanessa, eu tenho florzinhas aqui, só que não tá com esse fio aqui, igual você tá. Você pode pegar o fio normal. A única coisa é que ao invés de você passar por cima aqui, você vai começar de baixo pra cima. Pra essa pontinha aqui, ó, uma pontinha ficar na agulha e a outra ficar embaixo na peça. Aí, você vai passando, tá? Ó, você vai pegar... Deixa eu tá se focando aqui, né? Deixa eu ajeitar, peraí. Aí, isso, ó. Você vai pegar, ó, com o fio na agulha, você vai costurar fazendo assim, ó. Você pega uma alcinha aqui da peça, ó, e uma da folhinha. Vai fazer novamente, pega uma da peça, uma alcinha só, e uma da folhinha. Você vai pegando, ó, vai pegando aqui, ó, a alcinha que você achar que tiver mais perto, e vai passando aqui na folhinha.
Aí fica uma costura que não atravessa aqui do outro lado, ó. Tá vendo? Não aparece nada do outro lado. Fica só aqui, daí vocês vão costurando. Esse jeito aqui é mais bonito que do outro jeito que eu fiz. O outro jeito ali eu acho mais rápido de fazer. Ó. Daí vocês vão costurando. Como aqui eu tenho duas pontas, uma que foi do corte, né, da folhinha aqui quando eu finalizei, e uma do anel mágico. Aí, eu encontro as duas pra facilitar o ponto, ó. Fiz aqui, o ponto não, perdão, o nó, o arremate final. Daí eu jogo, não, perdão, eu deixo a pontinha aqui, fiz errado aqui, gente, perdão. É que eu tô acostumada com a outra costura e acabei errando aqui, ó. Deixa pro lado de baixo, pra daí fazer o nó debaixo da pontinha, ó. Eu tenho outra ponta, ó, tá vendo? Aí, eu vou passar do outro lado, encontro as duas pontas aqui, ó, e amarro, dou um pingo de cola aqui na pontinha. Vou adiantar, do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou adiantar desse lado e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Ó, vou voltar aqui a pontinha que ela escapou, tá? Vou trazer aqui, ó, pra debaixo da pontinha da folhinha, ó. Aí, eu trago o fiozinho pra cá e dou um nozinho. Aí, vocês podem arrematar o jeitinho de costume de vocês. Ó, o primeiro eu não aperto muito, pra não repuxar. E o segundo eu aperto. Aí, vocês podem fazer o arremate de costume, dar um pingo de cola aqui, esconder as pontinhas. E aqui a folhinha, a florzinha é a mesma coisa, ó. Aqui, a mesma coisa não, perdão. Aí, eu faço aquela costura, né? Como eu disse pra vocês, atravessando de cima pra baixo. Eu vou fazer por toda a florzinha e já volto aqui pra fazer o nozinho junto com vocês. Ó, joguei as duas perninhas aqui pra trás, ó, e dei os dois nozinhos, tá? Costurei a florzinha, passei em volta, aí encontrou os dois cabinhos, eu dei os dois nozinhos. Daí é só dar um pingo de cola e dar mais dois nó. Aí, eu fico as pontinhas tudo aqui, ó. Só aquela que é da costura aqui em cima, como eu mostrei pra vocês, aí o nozinho fica aqui em cima, tá? Daí, vocês podem fazer o arremate de costume aí que vocês fizerem, que vai dar certo, tá bom? Então, eu vou arrematar toda a minha peça pra dar início à redinha junto com vocês. Olha só, gente, marquei aqui onde eu vou passar a telinha. Aí, vocês sempre observem aonde que tá a primeira florzinha de vocês. Se tiver aqui pra cima, significa que tá certo, porque daí, na hora que a pessoa colocar a redinha, né, a florzinha vai estar na onde tá posicionada a redinha, só que do lado ao contrário. Aqui vai estar a redinha e a florzinha aqui, ó. Tá vendo? Então, quando vocês for posicionar, se vocês fizerem ao contrário, a florzinha vai ficar lá na ponta da tampa e a redinha do outro lado. Não vai dar certo. Então, só vocês observar onde tá a florzinha. A florzinha tá desse lado, a redinha vai estar no avesso da florzinha. Agora, marquei aqui, vocês podem marcar tanto na tampa do vaso de vocês ou seguir essa linha que eu fiz marcando aqui na minha tampa do vaso. Aqui, ó, tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos vezes. Aí, eu desci um pouquinho pra baixo pra dar uma linha bem certinha aqui pra iniciar o bico não, perdão, a redinha aqui da tampa do vaso. Eu vou fazer no fio rosa chá, mas vocês podem escolher o fio que vocês vão utilizar. Peguei o rosa chá aleatoriamente. Pra fazer a redinha, eu também utilizo a mesma agulha de 3,5. E você pode escolher uma das cores que foi da peça, que vocês podem escolher, tanto caramelo como rosa chá. Vou virar a peça aqui pra ficar mais fácil pra eu mostrar pra vocês como que eu vou iniciar a redinha. Essa redinha aqui, gente, é uma redinha que eu uso pra todos os trabalhos. E até pra esse jogo rendado eu também faço essa mesma redinha que dá super certo. Eu prendo o fio na agulha de costume, vocês podem fazer o de vocês que vai dar certo também, ó. Prendi o fio na agulha, agora eu vou vir aqui onde eu marquei. Pra marcar, ó, eu fiz assim, ó. Peguei no ponto baixo antes do ponto V,
tá? Eu vou procurar não tá iniciando nos pontos V. Então, coloquei aqui, ó. Vou prender aqui, ó, pegar duas alcinhas, tá desfocando, né, ó. É isso, ó. Vou pegar nessas duas alcinhas desse ponto baixo. Vou passar esse fio pra cá e vou fazer o primeiro ponto baixo aqui da redinha. Fiz aqui o ponto baixo, ó. Tá vendo? Eu vou aproveitar e esconder esse cabinho, vou fazendo assim, ó. Uma, duas. Passando o fio pra lá e pra cá, ó. 3, 4, puxar assim, 5, 6, 7, 8 e 9. Fiz as 9 correntinhas, agora vocês vão medindo assim, ó, eu meço assim, ó. Deu uma distância, vi aonde que pegou, ó. Deu bem certinho aqui. Eu venho e coloco um ponto baixo. Dou uma olhadinha pra ver se não repuxou, ó. Ficou esticadinho, não a ponto de repuxar, deu certo. Então, ó, deu uma distância, ó, desse ponto baixo, mais um, 2 e no terceiro. Vamos repetir aqui 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faz aqui uma distância assim, ó. Tá vendo? Deixa a peça esticadinha, faz a distância. Deu aonde? Aqui, ó. Prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Procure não fazer essas correntes muito apertadas, pra não ficar muito ruim, tá, ó. Olha só onde que tá dando, ó, esticadinho, tá vendo? Vem aqui no ponto baixo, ó. Pulei o ponto V e venho no próximo ponto baixo, ó. Vamos novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faço novamente. Coloco assim a peça, ó, com o ponto baixo. Ó, ele tá dando aqui, ó, passando um pouquinho do ponto baixo. Se eu colocar aqui, vai puxar muito, então eu coloco nesse mesmo. Vem aqui e coloco nesse ponto baixo. Não precisa fazer na mesma contagem que o meu, tá? Faz aí conforme tá o seu pontinho pedindo, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ó, deu novamente naquele ponto baixo depois do ponto V. Tá joia, gente? Então, eu vou seguir fazendo essa repetição das 9 correntinhas e prendendo com ponto baixo até o próximo marcador. Olha só, vim adiantando, conforme eu vim falando pra vocês, do mesmo jeitinho. Sempre deu aqui, ó. Prendi com ponto baixo, 2 pontos baixos antes do ponto V. E o próximo ponto baixo dá sempre depois do ponto V. Pulo um ponto baixo, vem no próximo, já prendo a alcinha de 9 correntes. Dá um intervalo, ó, de uma alcinha, dá um intervalo de um ponto baixo, ó, entre 2 pontos baixos. E aqui na próxima alcinha, ó, dá um ponto baixo, um ponto V no próximo ponto baixo. Não sei se tá dando pra vocês entender, mas é só vocês ir observando que ele deu uma repetição por toda a volta, mantendo desse mesmo jeitinho. Aí, vamos lá agora, dar início à próxima volta. Não precisa ter uma contagem exata aqui de alcinhas, tá? É só vocês pegar uma direção e seguir desse mesmo jeito que eu falei pra vocês. E seguindo que vai dar certo. Pra próxima volta, eu vou subir 1, 2, 3 correntes pra dar altura de um ponto alto. Agora, como aqui nós fizemos com 9, a próxima agora vai ser um intervalo de 8 correntes. Então, eu vou fazer agora, como as 3 correntes aqui é pra fazer o ponto alto, eu conto a partir daqui, ó. Vou começar 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8, que essas são de separação. Aí, agora nós vamos fazer essa telinha, ela é um vai e volta. Escapou aqui da agulha. Ele vai e volta. Aí, fiz aqui as 8 correntes do laçado, vou vir sobre esse ponto baixo de base, vou subir um ponto alto sobre ele, ó. Ficando assim, vou repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do laçada, vou vir no ponto baixo de base e vou subir um ponto alto sobre ele. E ele vai ficando essas alcinhas assim, ó. Então, eu vou seguir essa sequência de 8 correntinhas entre um ponto alto e outro, até lá no finalzinho onde eu dei início com vocês. Olha só, cheguei aqui, onde eu dei início, então, do laçado na agulha, vou vir no ponto baixo onde eu dei início com vocês, ó. E vou atravessar aqui. Deixa eu tirar o marcador, pra ficar mais fácil, ó. Do laçado, vou vir aqui, ó, nessas duas alcinhas, onde tem um ponto baixo. Perdão. Vou fazer aqui no ponto baixo, aonde tem aqui, ó. Por causa do nozinho, fica um pouquinho difícil de ver, mas é o ponto baixo. Vem aqui e subo um ponto alto. Subi o ponto alto, ó, finalizei essa volta. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, que faz a altura de um ponto alto. Agora, ó, aqui essa primeira foi com 9 e essa com 8. Agora, vai ser com 7. Então, a partir dessas 3, ó, porque essas 3 faz a vez de ponto. Então, eu vou contar a partir dela, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz as 7 correntes, vou virar, porque agora eu vou voltar fazendo alcinhas também. Do mesmo jeito que eu vim fazendo, agora eu vou voltar, ó. Dou laçada, vou vir sobre esse ponto, vou fazer ponto sobre ponto. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes, dou laçada, vou vir sobre esse ponto, vou fazer ponto sobre ponto. E vou repetindo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes, vou vir sobre esse ponto e vou subir um ponto alto. Tá bom, gente? Ele vai ficando assim, uma telinha. Então, eu vou adiantar, mantendo essa repetição de 7 correntes entre um ponto alto e outro, e já volto lá onde eu iniciei essa volta com vocês. Vou encerrar essa volta lá no finalzinho com vocês. Vou vir aqui, ó, aonde eu iniciei a volta anterior, vou dar laçada, ó, fiz as 7 correntes, vou dar laçada e vou contar, ó, 1, 2, 3, na terceira correntinha mesmo, eu subo aqui um ponto alto, encerrando a volta. Daí, vai ficar, ó, ponto baixo, ponto alto, e assim vai até terminar as voltas, tá? Então, vou sempre iniciar a volta, 1, 2, 3, para fazer a altura de um ponto alto. E sempre, carreira após carreira, vai diminuindo uma corrente por volta. Então, aqui iniciou com 9, essa foi com 8, essa com 7, e agora essa aqui vai ser com 6. Então, a partir dessas 3 correntes, eu vou começar a contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz as 6 correntes, viro aqui, ó, a peça para começar a fazer a volta da carreira, ó. Dou laçada, vem ponto sobre ponto, ó. É bem facinho essa redinha, tá, gente? Bem tranquilinho. Então, eu vou adiantar essa carreira também, mantendo as 6 correntinhas de intervalo e um ponto alto, até lá no final dessa volta. Aí, eu volto junto com vocês para encerrar mais uma vez uma carreirinha aqui dessa telinha. Ó, voltei para encerrar mais uma voltinha aqui junto com vocês, ó. É bem simples, é só vocês endireitar aqui para visualizar bem, ó. Aí, vocês vão contar 1, 2, na terceira, vocês sobem um ponto alto. Tá, ó? Eu fiz as 6 correntes para depois fazer o ponto alto. Tá joia, gente? Então, é só repetição de agora em diante. Eu vou adiantar todas as minhas voltas e sempre diminuindo uma carreira. Então, eu vou adiantar as minhas voltas e volto aqui junto com vocês para falar quantas voltas aqui eu fiz. Voltei aqui, gente, ó. A última volta que eu faço
ela fica sem intervalo nenhum de corrente. Então, fica ponto alto, ó, um atrás do outro, ó, tá vendo? Só ponto alto sem corrente. Vou chegar aqui no finalzinho, ó, e vou contar uma, duas na terceira corrente, eu subo um ponto alto. Finalizando a volta. Agora, aqui, aonde eu parei, eu vou subir um total de 40 correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, até ficar um total de 40. Ó, fiz aqui as 40 correntinhas. Venho aqui e corto o fio. Opa, bati aqui sem querer. Ó, e corto o fio. Agora, eu tenho que fazer aqui o outro cabinho, ó. Fiz de um lado, agora eu vou fazer do outro. Agora, eu vou pegar o fio, né, que é o mesmo do rosa chá, pra fazer aqui a outra perninha pra amarrar, ó. Então, daí eu vou pular essa primeira corrente, vou vir na segunda. E a primeira aqui? Não, uma, duas, na terceira. Ah, essa última aqui não tem espaço. Eu tô achando que ia ter um espaço aqui, não tem não. Então, vai vir na terceira mesmo ou na primeira. Vou vir assim, ó, e dou nozinho. Dei o nozinho, agora eu vou subir. Uma, duas, três, quatro, até ficar no total de 40 também. Completei aqui as 40 correntes. Eu corto o fio. Cortei o fio, aqui vocês podem colocar de opção, né? Fica a opção de vocês. No finalzinho aqui, pérola, tá? Eu coloco pérola número 8 na pontinha. Vou pegar aqui as pérolas e já volto. Olha só, peguei a pérola. Eu uso essa pérola aqui, eu acredito que ela seja de número 8. Então, pra pôr a pérola aqui é bem simples. Dou uma ajustada aqui, porque às vezes é um excessinho de sujeira, né? Da pérola mesmo. Aí, eu pego essa pontinha que eu cortei, ó. Eu dou uma ajeitada nela aqui na pontinha. Porque se ela ficar meio esgarçada aqui, né? Ela não vai entrar aqui. Então, eu faço assim, ó. Não tá nem focando, né? Que é ruim de ver com fundo escuro, ó. Passo na pérola. Cheguei aqui, dou um nó. Segurando a pérola aqui, ó. Passei, agora eu vou puxando, ó. Até encontrar aqui na pérola. Faço o nó mais uma vez. Vou até puxar aqui, depois é só dar um pingo de cola e cortar o fio. Vou colocar aqui nas duas pontinhas, nessa pontinha também. Coloquei a pérola aqui também. Agora, eu dou um pingo de cola, deixo secar, né? E vou fazendo meus arremates aqui, ó, tem pontinha aqui, tem pontinha do outro lado que eu coloco um pinguinho de cola. Que foi que na primeira volta, ó, eu ponho um pingo de cola aqui, senão essa pontinha fica voltando, ó. Tá vendo? Então, eu dou um pingo de cola aqui e deixo secar. Então, eu vou arrematar aqui esse restante e agora eu volto pra mostrar o resultado dessa tampa do vaso. Olha só a lindeza que ficou essa tampa do vaso. Vou virar aqui a peça aqui pra vocês verem o avesso, ó, com a redinha. Olha só que lindinho que ficou a redinha, ó, com o amarrador pra ajustar. A cliente vai ajustar lá na tampa dela, né? Vai regular conforme a necessidade. Ela faz amarra, né? Pra ajustar e deixar bem certinho. Aí, fica de opção, caso vocês queiram fazer só o tapete, é só não reproduzir a tampa do vaso, que dá super certo também. Como tapetinho menor, ó. Porque ele tem um super caimento, tá bom, gente? E é isso. Deixa eu puxar aqui, pra vocês verem a peça todinha. Deixa eu posicionar bem certinho pra jogar, que senão eu vou ficar batendo aqui no aparelho. Olha só, gente, agora deu pra ver, assim, mais ou menos, né, como que ficou a peça toda finalizada. E ela ficou nessa lindeza. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Fiz com muito carinho pra vocês. Vou encerrando por aqui, agradecendo a presença de cada um. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.